Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, estudaremos essa palavra. Deve ser pronunciada forma ou forma? Ou ainda, devo utilizar o acento circunflexo ou sem o acento? São essas diferenças que nós veremos agora. Para essa palavra, há duas pronúncias. Com o timbre fechado do O, forma, ou com o timbre aberto no O, ficando forma. Então, nós temos duas possibilidades de pronúncia na fala. Forma ou forma. E aí, conforme a pronúncia, o sentido também muda. É o que nós veremos. Quando pronunciamos com o O fechado, forma, essa palavra significa um molde, um recipiente, como forma de bolo ou uma forma para assar bolo. Se a pronunciamos com o O aberto, ficando forma, essa palavra passa a significar um formato, uma aparência, um modo de ser, como nos exemplos. Qual a forma dessa mesa? Qual a forma de se comportar em público? Então, conforme a pronúncia, muda o sentido. Vamos analisar o registro nos principais dicionários. O Michaelis, na sua versão online, apresenta como variantes com o O fechado, com acento e sem acento. Forma. A pronúncia é o timbre fechado, significando molde ou recipiente. Então, apresenta para essa pronúncia duas grafias, com acento e sem o acento. Já o timbre aberto aparece forma, no sentido de aparência, formato, modo. O Aurélio apresenta com um timbre fechado apenas a grafia acentuada e com o timbre aberto, forma. O Ais apresenta também duas grafias variantes para o sentido molde ou recipiente com timbre fechado, acentuada e não acentuada, forma, forma, e forma no sentido de formato. E o Volpe, por fim, apresenta apenas a grafia com o fechado, sem o acento, forma e forma. Como nós vemos aqui nos registros dos dicionários, temos duas opções. A forma, a palavra forma com o timbre aberto deve ser escrita apenas de uma única maneira, sem acento e com o timbre aberto. Já o forma com o timbre fechado pode ser escrita de duas maneiras, com acento circunflexo ou sem o acento circunflexo. Então, diante da questão inicialmente posta, qual forma devemos usar? Nós temos, então, para o timbre fechado, temos duas opções, com o acento ou sem o acento circunflexo, no sentido de molde ou recipiente. Forma para assar bolo, essa forma pode ser acentuada ou não. E quando utilizo o timbre aberto, forma, no sentido de formato, nesse caso não há acento. Qual a forma da mesa? Qual a forma de se comportar em público? Resumindo, então, do ponto de vista gráfico, eu posso utilizar uma única grafia, ou seja, na hora de escrever, eu posso utilizar uma única grafia para todos os sentidos. Diferentemente da fala, quando eu pronuncio essas palavras, aí a pronúncia muda. Se eu pronuncio com um timbre fechado, forma, independentemente do acento ou sem acento, significa molde e recipiente. Se eu pronuncio forma, significa formato, aparência, modo. Portanto, como nós vimos, o forma acentuado
é algo facultativo, opcional, inclusive também nas gramáticas, isso aparece. A, a grafia, essa palavra com um timbre fechado, sendo o acento facultativo. A gramática também corrobora aquilo que os dicionários apresentam. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.